Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o medo que paralisa a vida extraordinária. Nesse mês de abril, eu aí em comemoração, a mais um ano de vida, a mais um presente que Deus tem me concedido, uma forma de gratidão a Deus, eu lancei essa jornada, que fala, na verdade, o tema geral é a vida extraordinária. E aí nós trabalhamos aí ao longo do mês de abril vários subtemas, E hoje nós estamos aí na quarta live, sobre a vida extraordinária. E nessa quarta live nós iremos falar sobre o medo, O medo que paralisa, que nos impede de viver o extraordinário, Então é isso. Nosso tema de hoje é o medo que paralisa a vida extraordinária. Se você for pesquisar o significado da palavra medo, bom dia, Catiana, seja bem-vinda. Se você for pesquisar o significado aí da palavra medo, então você vai ter o seguinte: o medo é a consciência do perigo, Então tem um lado positivo do medo, quando você tem temor de alguma coisa, Você pensa aí que o medo, de certa forma, ele nos leva a pensar sobre nossas ações, Ter um pouco mais ali de cautela quando você vai realizar alguma coisa. Por exemplo, eu piloto moto, então eu sei dos perigos de quem pilota moto, Então eu procuro usar o capacete, para o caso de haver algum acidente ali, pelo menos a cabeça vai estar protegida. Então esse, de certa forma, é um aspecto positivo de você ter um pouco temor diante das suas ações, não agir às vezes de imediato, mas sempre estar pensando sobre o que fazer, como fazer. Mas hoje nós vamos falar do excesso de medo, Muitas vezes, quando você tem muito medo, é uma pessoa que tem medo de quase tudo, tem medo da morte, tem medo de falar em público, Então ali, o excesso de medo vai impedir de que você não tenha ações, de que você seja paralisado. De acordo com as estatísticas, 98% da população vive nessa situação, Pessoas que têm excesso de medo, no seu dia a dia, ao realizar as ações. Ou seja, por outro lado, apenas 2% da população são pessoas ousadas, que conseguem dominar, agir de uma maneira destemida, enfrentar aí os seus medos. E assim, o que me despertou, sobre isso, há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu passei por uma experiência que foi muito, para mim, na época foi muito forte, E que eu tive dificuldades em agir. Eu fiquei com o meu emocional muito abalado, a tal ponto que eu não conseguia sair de casa para trabalhar, E afetou, ou seja, várias áreas da minha vida, e afetou não somente o meu emocional, mas eu sofri também uma paralisia facial, Não sei se vocês perceberem, por exemplo, pelos movimentos da minha boca, você vai ver que só um lado, Esse lado aqui, que é o lado esquerdo, ele não tem a mesma desenvoltura do lado direito, O meu sorriso, ele não posso mais fazer aquele sorriso, aqui de orelha, porque fica bem torta a minha boca. Então, assim, eu me deixei levar a tal ponto, que a paralisia, ela afetou, não só as minhas ações foram afetadas, mas até mesmo físico, Então, assim, realmente eu não estou falando
para vocês aqui simplesmente de meros dados estatísticos, mas de algo que eu já vivi na pele, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os principais medos enfrentados pelas pessoas, né? Então, eu destaquei, é claro que existem vários, mas eu destaquei aqui alguns, né, que estão mais em evidência. O primeiro dele é o medo da morte, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o medo de falar em público e o medo de ser pai ou mãe, né? É um dos que estão mais em evidência aí. Então, o medo da morte é incrível porque a maioria das pessoas, elas têm tanto medo de viver que elas acabam não vivendo. Ou seja, elas deixam de fazer coisas simples do dia a dia, né? Ou seja, deixam de desfrutar da vida, ou seja, vivem, na verdade, estão vivos, mas estão como se estivessem mortos, né? Porque estão praticamente inativos. Então, acho que Então, é isso. Então, as pessoas, elas têm medo de coisas simples do dia a dia. Muitas vezes tem medo de fazer uma viagem, porque ela já pensa nos perigos que ela vai enfrentar durante a viagem, ou ela pensa, não, minha casa vai ficar sozinha, nossa, não tenho ninguém para olhar minha casa, isso, aquilo. Então, aquela, né, excesso de medo. Se tem os perigos, que, né, a pessoa tem que pensar em estratégia, então que pense em alguém para ficar na casa, olhar a casa, ou aumente a segurança, né? Ou seja, você tem que pensar em estratégias, né, de como lidar com as situações do dia a dia. Mas tem gente que ela simplesmente fica sem ação, né, diante das situações do dia a dia, né? Tem medo de viajar, muitas vezes tem medo de mudar de cidade. Às vezes a pessoa opta por viver a vida inteira na mesma cidade, ali com a família. Tem medo, tem pessoas que têm 30, 40 anos e ela nunca casou, nunca saiu de casa, nunca teve filhos, ou seja, vive ali na mesma cidade simplesmente por medo de conhecer o novo, de viver novas experiências, né? E é interessante que as pessoas têm várias desculpas, né? Meu pai e minha mãe vivem reclamando, né? Porque tentando controlar a minha vida. Mas claro, você já tem 30, 40 anos, ainda tá dentro da casa dos seus pais. Você quer o quê? De repente ele tá dando uma pressãozinha para ver se você tome coragem para enfrentar a vida, né? Então, ou a pessoa às vezes tem desculpa, parece até às vezes chega a comover a gente, né? Mas que o meu pai e minha mãe já tem uma saúde fragilizada, imagina, se eu sair de casa eu vou dar preocupação para eles. Meu amigo, se você não prospera, seja bem-vinda, Lourdes. Se você é alguém que tá dentro de casa e não prospera na vida, né, você tá ali até hoje dentro de casa sendo sustentado por seu pai, sua mãe, a chance do seu pai, certeza, só a preocupação que o seu pai tem de, imagina, partir e ver que você não desenvolveu, que você não cresceu né, não buscou o amadurecimento, porque é difícil você amadurecer ficando ali só na casa dos pais. Você não vai ter experiência, você não vai enfrentar um novo. Então a tendência é a pessoa ficar, né, um adulto com mentalidade de criança, ali sempre, como diz o ditado, né, na barra da saia da mãe. Então, se você, uma das formas de que seu pai e sua mãe fique despreocupado e com o coração em paz, é que você prospere, que ele vê você se tornando um homem, uma mulher, né, desenvolvida. Então, nós precisamos pensar, né, sobre todas essas coisas. E um exemplo assim que eu gostaria de citar, né, é o próprio Jesus Cristo, né, ou seja, ele enfrentou a morte até a morte. Outro dia eu estava assistindo um vídeo em que a pessoa falava o seguinte: a vida é uma aventura e ninguém, né, sairá vivo dela.
Então, assim, e aí nesse sentido, que me chamou a atenção é a experiência de Jesus, né? Que ele passou por muitas experiências e assim, o que me chama a atenção é que no caso de Jesus, né, eu estava citando essa questão de sair de casa, sair da cidade, ele, na cidade onde ele nasceu, ele viveu sua infância, ele não foi reconhecido pelas pessoas, as pessoas elas não davam muito crédito para ele. É tanto que, segundo a palavra, se você for ver lá nos evangelhos, ele não pôde fazer muitos milagres ali na região, né, onde ele nasceu, ele viveu ali a maior parte da sua infância, né? As pessoas não deram crédito para ele. Em contrapartida, nas outras cidades ali distante, né, da família de onde ele saiu, ele pôde operar grandes milagres. E é incrível isso, né? Outro dia, a minha irmã, inclusive, tá aí na live, né? Eu lembro que eu compartilhei com a minha irmã, assim, né, que o sentimento que eu tinha de repente sair da cidade onde eu estou hoje para uma outra cidade. E eu percebi que nesse momento ela ficou preocupada, né? Foi por celular mesmo assim. Eu pude notar a preocupação, porque é natural da família. Muitas vezes a família é algo precioso, amo minha família. Um beijo, um abraço. Tem duas maninhas aí na live, né? Então, assim, no entanto, às vezes a superproteção da família pode atrapalhar você, né, nesse processo. Então, eu percebi quando eu falei, né, a necessidade, que eu senti a necessidade de ir para uma outra cidade distante, né, para contactar com pessoas novas. Eu senti ali a preocupação, imagina, eu senti que a minha irmã, meu Deus, ela já é uma senhora, será que não vai amadurecer, não? Aí eu lembro, né, o meu espírito eu sou uma senhora, mas meu espírito é jovem, esse é o segredo da minha eterna juventude. Outro dia nós estávamos, né, debatendo sobre isso, mas às vezes nós somos assim, né? Nós ainda temos muito para viver, mas às vezes tem aquela mentalidade, né, de viver sempre na mesmice, não inovar. Então a Catina tá falando em misericórdia. Então, mas é assim, é incrível. Eu estava recentemente em uma palestra, né? E aí eu lancei um livro recentemente, e aí eu levei meu livro para apresentar. E eu levei o meu livro lá para apresentar para as pessoas. Eu fico aqui falando e olhando os comentários, né? Mas é isso aí, gente. A vida, ela é uma aventura, né? E a gente, é claro, precisa buscar muita sabedoria, mas não ter medo também de inovar, de viver experiências novas. Então, só voltando à questão ali da experiência, eu estava numa palestra e aí eu aproveitei a oportunidade de apresentar o meu livro, né? A primeira pessoa que pegou o meu livro foi a palestrante e daí apresentei para outras pessoas ali também, né? Que estavam em volta. E assim, a palestrante me encheu de perguntas e tal sobre o livro, e aí depois que ela terminou de fazer a pergunta, né, ali, conversei um pouco com ela, e ela pegou meu livro e falou para as pessoas, olha, vocês adquiram esse livro e tal. Gente, detalhe, a palestrante não era da minha cidade, e as demais pessoas, né, ali era um evento que estava tendo na minha cidade, então ali uma pessoa que não era do meu convívio foi a primeira realmente dizer, olha, o livro é bom, adquiram, e olha que ela só tinha dado algumas folheadas e feito algumas perguntas sobre o livro.
E outro dia eu estava em outra situação em que eu também tive a oportunidade, era uma outra palestra, também tive a oportunidade de tal, é o detalhe, as outras pessoas, meu convívio também, e apenas, e novamente, na primeira experiência, o posicionamento da palestrante, mais pessoas compraram o meu livro. E na segunda experiência, apenas a palestrante comprou. Ou seja, o que eu percebi nessas situações? Que às vezes pessoas que não é do nosso convívio social têm mais aceitação sobre o que nós falamos, né? E aí vejo que é um pouco do que aconteceu em Jesus. Jesus mostrou isso para nós. E outro caso que me chamou bastante atenção é o caso de Abraão, né? Que Deus diz para Abraão sair primeiro para sair do meio da parentela. Gente, sair do meio da parentela não é você abandonar, mas em algumas, mas é simplesmente você buscar viver algo novo, viver algo experiência, é você ampliar. Seja bem-vindo, Vitor. É você ampliar a sua conexão com o mundo. Então, às vezes é necessário você ficar conectado não apenas à família, mas você conectar com pessoas novas, ampliar, né, as suas relações sociais. E é muito forte isso, porque a gente vê assim, a própria experiência de Jesus. A Bíblia relata que ele veio, né, primeiro para os judeus, mas segundo a história, os judeus não receberam, que era o povo de Deus, e aí ele teve que ir para os gentios. Então, muitas situações, assim, quando as pessoas da nossa convivência não tem muita aceitação, não só parentes, mas assim, às vezes você está numa cidade há anos, né? E aí parece que as pessoas não dão muito crédito, né, por ser da convivência, né? É como falaram de Jesus, e pode sair alguma coisa, eu vou de Nazaré, né? Às vezes um lugar do interior, pequeno. E por isso as pessoas não dão crédito, e por isso que você vê muitas pessoas, elas vão lá para São Paulo, tal, se lançam lá, né? E aí, ou então vão para cidades, né, destaque no mundo, para que ali elas possam se lançar para o restante do mundo. E a gente vê assim no caso de Abraão, Deus disse, né, sai da tua terra, da tua parentela, né, e vai para a terra onde te mostra a lei. E é interessante que foi pela fé. Deus nem falou assim, para onde era, que terra era, simplesmente diz sai. Então muitas das coisas na nossa vida é pela fé mesmo, é você simplesmente tomar posse da palavra, tomar posse das promessas de Deus e confiar. Então aí, imagina, Abraão, aí se você for ver lá a história dele, né, no Velho Testamento, se tornou o pai da fé. Mas é claro, foi se você ler a história de Abraão, você vai ver que é um processo, né? À medida que Deus ia falando com ele, ia dando experiências novas para ele, ele ia avançando, né? E aí, então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo maior medo enfrentado pelas pessoas, que é justamente o medo de falar em público. Gente, eu vou me expor aqui um pouquinho, eu confesso para vocês, eu tenho entrado, por exemplo, agora nesse processo de fazer lives, né? E assim, as pessoas às vezes não têm noção do que você passa para estar aqui. Gente, segredinho para vocês. Geralmente, antes de entrar na live, gente, dá uma pressão no meu intestino e eu não tenho alternativa, né? E de ir no banheiro e aí só depois entrar na live, porque realmente não é tão simples, né? Nós muitas vezes temos medo de várias coisas, temos medos do que as pessoas vão falar sobre o que nós estamos falando, temos medo às vezes de errar, né? Então nós temos aquela questão, necessidade de aprovação, né? Será o que vão dizer, o que vão pensar de mim? E aí
muitas vezes, por esse medo, a gente trava e não faz. Muitas vezes aquele desejo, aquela vontade que nós temos de fazer as coisas, nós deixamos de fazer simplesmente porque nós temos muito medo. Mas assim, como vencer o medo? Então tem uma frase que eu trouxe aqui, essa frase é de Érico Rocha. O que ele diz? Quando desistir não é mais uma opção, o sucesso é inevitável. Então, assim, no meu caso, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho feito para vencer esse medo, né? Então, na minha experiência, uma das coisas que eu tenho feito é a questão do compromisso público, né? Tanto com relação às lives e, né, então, por exemplo, eu lancei agora esse ano, né, esse mês, pelo fato de eu estar aí completando mais anos de vida, eu lancei essa jornada da vida extraordinária para contar algumas experiências do que eu fiz. Então, eu fui lá e fiz um compromisso público, né? Gente, esse mês, pelo fato de eu estar aniversariando, eu estou lançando a jornada, né, da vida extraordinária, onde eu vou estar falando um pouquinho das minhas experiências, como que eu tenho vencido muitas coisas na minha vida e tal. Então, eu lancei, fiz um compromisso público. Agora já não tem como voltar atrás, né? E assim, a maioria das vezes que eu faço esses compromissos, gente, por exemplo, essa jornada, ela foi dividida em 5 subtemas, não é? Eu confesso com vocês, assim, embora eu tivesse mais ou menos noção sobre o que eu ia falar, não tinha nada preparado. Mas quando você faz o compromisso, quando você diz, o seu corpo tem que ir e você tem que agir para que aquilo aconteça. Então, essa questão do compromisso público tem me ajudado bastante. Quando eu fui lançar o meu livro também, há um pouco mais de ano, eu fiz a mesma coisa, né? Eu participei, né, do concurso, e quando eu fui, em que 300 pessoas do Brasil e do exterior foram selecionadas. E aí, a partir do momento que eu fui selecionada para escrever o livro, eu tinha, em média, uns 2 meses entre escrever, a questão da edição, tudo, não é? E mesmo assim, eu fui para as redes sociais e fiz um compromisso público. Gente, eu acabei de passar no concurso público, fui selecionada para escrever um livro. E eu preciso fazer, o livro estará pronto até o final do ano, que era o tempo que eu tinha, né, para realmente fazer todo o processo de edição, publicação, né? O meu livro foi publicado no final de 2021, em dezembro. Então, assim, quando você faz o compromisso, né, diante das pessoas, principalmente, é muito importante a questão de marcar datas. Ter uma data definida para que você não procrastine, para que, né, seu cérebro não fique ali. Então, uma das coisas que tem me ajudado bastante, essa questão de fazer compromisso com a sociedade. Então, assim, eu não sou... Por que eu compartilho essa experiência, até me exponho aqui? Para que as pessoas percebam como é que nós vencemos o medo, sendo ousados, né? Todo mundo, nós já nascemos, né? O medo está nas pessoas, e como eu falei no início, às vezes o medo, um pouco de prudência, pensar nas nossas ações é até necessário, mas quando isso te trava, te impedindo de realizar aquilo que você tem convicção que precisa ser feito, que é necessário, você sente aquilo que Deus colocou algo no seu coração especial e que tem pessoas precisando ouvir daquilo, e aí você deixa de fazer simplesmente pelo medo. Bom dia, Eva, seja bem-vinda. Isso já é um medo prejudicial, né? Então, para vocês que estão chegando aí, hoje nós estamos falando sobre o medo, né? O medo que nos paralisa, que nos impede de viver experiências extraordinárias. E o outro medo, né, que eu vejo que é um medo muito enfrentado nos dias de hoje, eu vejo assim que isso é lamentável, que é o medo de ser mãe,
medo de ser pai, né? Então, é a mesma questão. A gente vê que as pessoas, elas têm N desculpas, não é? Desculpa, é muito difícil, hoje em dia as coisas estão muito difíceis, estão muito caro, educar não está fácil. E aí, por conta disso, as pessoas também deixam de viver a experiência maravilhosa. Eu digo para você, é maravilhoso. Eu tenho 2 filhos, né, assim, muito amados. E aquele que eu quero citar aqui, um ditado popular que as pessoas usam, né, que é o seguinte, que eu notei: quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então, ser mãe é algo que está inerente à mulher, né? Nós nascemos para isso, né? Nós já nascemos, né? Deus nos deu essa dádiva, esse presente, ser mãe. E isso nós podemos comprovar. Eu já citei aqui algumas vezes, gente, que eu já fiz lives, né, falando especificamente sobre o dom de ser mãe. Inclusive, ela está na jornada extraordinária. Por enquanto, ela ainda está salva no meu Instagram, você pode ainda assistir. Que é algo lá em Gênesis 1:26, Deus diz o seguinte: também disse Deus, façamos, não, é no 1:28, né? Deus, né, que depois Deus fez o homem e a mulher, Gênesis 1:26, fala lá que quando Deus fez o homem, né, passamos o homem a nossa imagem e semelhança, e já no versículo 28 ele diz: e os abençoou, né, fez homem e mulher a sua semelhança, e disse, e Deus os abençoou, disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Então, né, ali desde o princípio, né, Deus já nos abençoou para que nós fôssemos fecundos, né, multiplicássemos sobre essa terra. Só que isso, ao longo da história, foi caindo no esquecimento das pessoas, não é? E uma coisa que eu sempre toco, gente, que eu quero enfatizar hoje aqui novamente, é que sempre que Deus dá uma missão, Ele dá uma provisão. Eu nunca vi alguém falar que ficou menos pobre porque teve filhos. Pelo contrário, filhos, eles sempre vêm acompanhados de bênção. Eu vejo assim, né, sempre que você tem um sentimento de algo que Deus colocou no seu coração, eu vejo assim, até mesmo quando eu escrevi o meu livro, aconteceu algo extraordinário, voltando um pouquinho à questão do livro, né? Aconteceu algo extraordinário. Pela primeira vez, eu recebi no final do ano, que foi em 2021, um abono salarial, que foi o que me permitiu ir para São Paulo, fazer o lançamento do meu livro. Eu tive também que pagar, né, para a editora que me ajudou ali na parte de edição, e a qual também participou do processo de publicação. Então, o Senhor foi a provisão. Deu trabalho há aproximadamente uns 15 anos, né, dessa forma assalariada, mas esse abono salarial eu nunca tinha recebido. Foi a primeira vez. Aí você pode dizer: foi sorte, no final de contas não foi só você. Não, várias outras pessoas foram abençoadas também, mas por incrível que pareça, isso nunca tinha acontecido. Então, assim, sempre que você tiver um sentimento, algo que é necessário a fazer, Deus, sempre que Ele coloca algo, te dá uma missão, um comissionamento, Ele sempre será a provisão de tudo que for necessário. Por exemplo, Deus foi a provisão de Abraão, não parou, e realmente ele teve a melhor porção, de terra. Então, assim, realmente então é isso, gente. E assim, o que eu gostaria de trazer para vocês também é que existe uma chave para vencer o medo, né? Ou seja, existe uma chave
né, de como vencer o medo. Nós vencemos o medo ativando a ousadia. E como nós ativamos a ousadia que nos leva a vencer o medo? Nós ativamos a ousadia ativando o amor, que é se sentir amado. Patrícia, mas como se sentir amado? Você é muito amado por Deus. Imagine que você é o ser mais importante da criação. Olha só o que diz aqui, que eu acabei de ler. Eu vou ler novamente esses versículos de Gênesis para que você possa refletir, para que nós possamos refletir mais uma vez sobre esses versículos. Olha só o que aconteceu. Olha quão grande o amor de Deus para conosco. Olha quão grande o amor de Deus pelos seres humanos. Veja só. Vou ler novamente o versículo 26, o que diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí o 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Olha só. Então, Senhor, nós somos os únicos seres da face da terra que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E isso tem um motivo muito especial, né? Para que você perceba o quanto isso é especial, eu convido você, eu não sei se você está aí com uma Bíblia, mas depois você pode pegar na sua Bíblia e conferir lá em 1 João. Olha o que diz em 1 João. Gente, isso é muito lindo. 1 João 4, 18. Olha só o que diz. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, aqui é a primeira parte do versículo. Vamos ler logo todo o versículo, né? Ora, o medo produz tormenta. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, a melhor maneira de você ativar é você saber que você é muito amado por Deus. E que em nós mesmos, em muita situação, talvez em nós mesmos, nós não conseguiríamos enfrentar, né? Eu compartilhei, acho que na live anterior da semana passada, um pouco mais sobre a minha experiência quando eu fui produzir o meu livro. Então, talvez se fosse por mim mesmo, eu teria talvez desistido no meio do processo. Mas eu tive a minha experiência de voltar com Deus e ter ali, eu me senti fortalecida nesse Senhor. Ele é o verdadeiro amor. Como eu disse agora há pouco, ele foi aquele que foi fiel até a morte. Ele não teve medo da morte. Então, hoje o maior medo que as pessoas têm é o medo da morte, mas Cristo venceu a morte. Então, esse Cristo que venceu a morte, hoje ele está disponível a nós. Então, hoje nós podemos, eu convido, inclusive nesse momento eu vou convidar você, seja você que está assistindo aí agora ou você que vai assistir posteriormente essa live, eu convido você a fazer uma oração juntamente comigo, e para que esse amor permita, se possível, permita-se se sentir amado, permita-se ser amado e experienciar esse amor que nos amou até a morte, que não teve medo da morte, que não temeu nada, mas que foi até o final por nós. E já deixar um convite para a próxima live, gente. A próxima live será imperdível, que vai falar de uma maneira bem mais forte, da necessidade de nós realmente sermos ousados, vencer o medo, as situações do nosso dia, que nós possamos realmente experienciar essa vida extraordinária que Deus já nos deu.
né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu esse poder, né, e autoridade para dominar sobre todas as coisas. Ele diz, né, sede fecundos, né, multiplicai e dominai, né? Então ele já nos deu esse comissionamento. Então nesse momento, para nós finalizarmos, né? Então o que precisa bem claro, só resumindo, como que nós vencemos o medo? Sendo ousados, né? Vencemos o medo, enfrentando o medo. E aí, à medida que você for enfrentando o medo, gente, é como uma academia, como quando nós vamos para academia para fortalecer os nossos músculos, né? De exercício em exercício, seus músculos vão se tornando mais fortes. E nós também somos assim, né? De tanto exercitar, ter ousadia, né? Não fugir, não viver como fugitivo, mas enfrentar a situação, né, na nossa vida. Nós aos poucos a nossa fé vai aumentando. É como no caso de Abraão, a fé vai aumentando. É como diz a palavra, de glória em glória, de fé em fé, né? Nós vencemos. Então, o primeiro passo para que a gente possa vencer o medo é se deixar ser ativado. Você é muito amado. Então, nessa manhã, quero dizer para você, você é muito amado. E então, convido você nessa manhã para que juntos, né, possamos realmente né, dar liberdade para que o amor nos ative e o amor nos guie, né, que o nosso guia seja o amor, aquele que lança fora todo o medo. Respire fundo, feche seus olhos e respira bem fundo. Senhor Jesus, nessa manhã nós somos gratos. Somos gratos pela nossa vida. Somos gratos por mais um ano de vida que o Senhor tem nos concedido. Somos gratos pela tua vida que está disponível a nós. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela maneira maravilhosa e extraordinária que o Senhor nos criou. Obrigada porque o Senhor nos fez o seu templo, a sua morada. Senhor, nessa manhã, que o Senhor tenha liberdade de entrar no nosso ser, entrar na nossa vida, e que o Senhor possa estar ativando em nós esse espírito de ousadia, esse espírito de coragem, esse espírito de determinação, para que nós não venhamos recuar, mas que nós possamos ser ousados diante da situação e executar aquilo que é necessário para que nós possamos viver experiências extraordinárias, para que de fato a nossa vida aqui na Terra venha valer a pena e para que nós possamos cumprir, Senhor, o comissionamento, a missão que o Senhor nos deu de ser próspero e de gerar a vida nessa terra, de levar a vida para as pessoas sobre essa terra. Senhor Jesus, muito obrigada por mais essa live, muito obrigada por mais esse dia, muito obrigada por cada uma das pessoas que estiveram aqui me fazendo companhia, muito obrigada pelas orações dos santos. Muito obrigada, Senhor, pelas pessoas que irão ouvir essa palavra, que a tua palavra, Senhor, possa convencê-las, que o teu amor possa convencê-las do quanto elas são especial e do quanto elas são amadas por ti. Obrigada. Muito obrigada mesmo, gente. Muito obrigada, é maravilhoso, né? Acima de tudo, obrigada a Deus e obrigada a vocês, né, que não têm arredado o pé daqui e que tem sido um encorajamento, né, para que possamos prosseguir, né, vencendo o medo dia a dia. Obrigada a todos, obrigada, maninhas. Um beijo e um abraço para vocês. Fiquem com Deus.